Olá, queridos ouvintes, a graça e a paz do Senhor. Espero que todos estejam bem e com ouvidos atentos para mais um episódio do Podcast, um programa idealizado pela UMP da Primeira Igreja Presbiteriana de Itabuna. Hoje nós estaremos dando início ao episódio 40 do programa, onde continuaremos a estudar o livro do Evangelho segundo Marcos. Meu nome é Maria Eduarda e temos como convidado da semana o nosso pastor, o pastor Éder. Seja bem-vindo, pastor. Maria Eduarda, muito obrigado. Deus abençoe ricamente sua vida. É um prazer estar mais uma vez participando desse projeto da nossa UMP local, um podcast que tem abençoado tantas vidas, tantos jovens, homens, mulheres, adultos, adolescentes, todos que têm tido contato com esse projeto, todos têm sido extremamente abençoados pelo Senhor. E nós estamos aqui com muita alegria, na expectativa de Deus mais uma vez falar aos nossos corações. Amém. O texto base da semana se encontra em Marcos 8, 14 a 21, e é o fermento dos fariseus e de Herodes. E diz assim: Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo-o, lhes perguntou: Por que discorreis sobre o que não terdes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu 5 pães para 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando partiu 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pão recolhestes? Responderam: 7. Aos que lhes disse Jesus: Não compreendeis ainda? A palavra está com o senhor, pastor. Obrigado, Dudinha. Deus te abençoe. Vamos, então, compreender esse texto sagrado tão oportuno, sobretudo para os nossos dias atuais. Então, queridos preciosos e amados ouvintes, recorrendo ao contexto anterior próximo, no capítulo 8, vamos observar que logo no início do capítulo 8, nós temos aí o episódio, a narrativa da segunda multiplicação dos pães e dos peixes, onde, segundo a narrativa, no versículo 9, cerca de 4.000 homens foram beneficiados. E segundo ainda a narrativa desta passagem, no versículo 8, comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Então, as pessoas comeram, se fartaram e ainda sobrou muito pão, e esses pães foram depositados em 7 cestos. Então, veja, que milagre extraordinário aconteceu naquele dia. E, irmãos amados e ouvintes, a narrativa, então, ela continua, e logo após esse episódio, nós temos aqui descrito no versículo 11 uma informação extremamente preciosa que vai, de fato, gerar o texto que nós acabamos de ler. Então, o versículo 11 do capítulo 8 diz assim: E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede esta geração sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi por outro lado. Então veja, logo após, Jesus tinha acabado de fazer um grande milagre, um grande sinal. Multiplicou pães e peixes, e cerca de 4.000 homens se fartaram, comeram à vontade, ainda sobrou muito pão, de sorte que 7 cestos foram preenchidos. E logo após tudo isso, lá estão os fariseus, esse grupo religioso da época de Jesus, que não acreditava que Jesus era o Messias de Israel. Lá estavam os fariseus, mais uma vez,
questionando Jesus. Lá estavam os fariseus, mais uma vez, colocando Jesus à prova novamente. Lá estava, mais uma vez, os fariseus, colocando em xeque o ministério de Cristo e pedindo um sinal. Dá-nos um sinal miraculoso, extraordinário, fabuloso, para que possamos crer em Ti, né? Em outras palavras. E Jesus, então, já completamente desgastado com esse público, extremamente decepcionado com esse tipo de gente, Jesus diz assim: olha, não vou dar sinal nenhum mais, nenhum sinal vos será dado. E aí, então, a narrativa, ela prossegue, ela continua, e entra no texto que nós acabamos de ler. E diz o texto: ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Então, eles entraram no barco com a intenção de seguir viagem. Perceberam os discípulos que eles não levaram os pães, só tinha um. E ficaram, então, preocupados com isso, né? E então a narrativa continua aqui no versículo 15, dizendo: preveniu-os Jesus, dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Então, Jesus escuta, eles estão assim preocupados porque os pães não estão no barco e só tem um pão só e a fome vai bater a qualquer momento e eles vão precisar de pães. E Jesus então se apropria daquela circunstância, Jesus se apropria daquele momento e fala de fermento. E tudo a ver, né? Fermento, pão, massa, enfim. Aí Jesus fala de um fermento. Só que ele fala que é de um fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Então vem uma pergunta: que fermento é esse? De que Jesus está falando? Então, meus irmãos, nesse momento nós precisamos agora lançar mão de um princípio hermenêutico. Existe um princípio na teologia, sobretudo no campo da hermenêutica, que diz o seguinte: a Bíblia interpreta a própria Bíblia, ou seja, a Escritura interpreta a própria Escritura. Então, a Bíblia se explica. Muito bem, então, de que fermento é esse que Jesus está falando? Qual era o fermento dos fariseus e qual era o fermento, então, de Herodes? Ora, esse texto, essa narrativa, também foi registrada por outro evangelista, o evangelista Mateus. Então, quando lemos esta mesma narrativa, só que na perspectiva de um outro autor, de um outro escritor, na perspectiva agora de Mateus, Mateus, ele nos explica com mais detalhes o significado desse fermento. Então, lá em Mateus, capítulo 16, versículo de número 12, a gente pode até ler a partir do versículo 11, Mateus 16, 11 e 12, diz assim: como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então, entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então, aqui está explicado. Quando Jesus fala acautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento dos saduceus, Mateus aqui diz que Jesus estava se referindo à doutrina dos fariseus e à doutrina dos saduceus, né? Então, quando Jesus diz isso aqui, na narrativa de Marcos, capítulo 8, retornando ao texto, versículo 15, preveniu Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E os discípulos não estavam entendendo nada do que Jesus estava falando, porque aí os discípulos, no versículo 16, e eles discorreram entre si: é que não temos pão. A gente está falando aqui de pão, pão natural, pão material, pão que a gente come. Nós estamos preocupados com a matéria, nós estamos preocupados com o pão, está faltando pão aqui dentro do barco. E no versículo 17, Jesus, percebendo, perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu os 5 pães para os 5
5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles, 12. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam, 7. Ao que lhes disse Jesus, não compreendeis ainda? Então, veja, eles estavam entendendo nada do que Jesus estava falando. Jesus, então, percebe que eles estavam assim, agoniados pelo pão material, porque só tinha um pão no barco. E Jesus, então, vira para aqueles discípulos e começa a questioná-los. Vem cá, vocês não estão entendendo nada do que eu estou falando? Há quanto tempo eu estou com vocês? Me digam uma coisa. Quando eu multipliquei os pães e os peixes pela primeira vez, quantos cestos sobraram? Ah, sobraram 12. E vem cá, da segunda vez que eu multipliquei também os pães e os peixes, quantos cestos sobraram? 7. Responderam bem. Então, da primeira vez, 12, depois 7. Então, o que Jesus queria mostrar para eles? Tinha um pão dentro do barco. Ora, aquele que foi capaz de multiplicar pela primeira vez pães e peixes a ponto de sobrar ainda 12 cestos, e depois multiplicar uma segunda vez e ainda sobrar 7 cestos, um homem que deu de comer para milhares de pessoas, ele poderia também operar um grande milagre somente com aquele pão que estava no barco. Outro ensinamento também que Jesus está trazendo para aqueles discípulos, justamente repousa no fato do fermento dos fariseus, que eles não estavam entendendo nada. Em outras palavras, Jesus está ensinando para eles tomarem cuidado com a influência dos fariseus, com o ensinamento daqueles fariseus, com a doutrina daqueles fariseus, porque eles eram inimigos de Cristo. Todas as vezes que eles tinham oportunidade, eles contra-argumentavam Jesus, eles se colocavam como opositores do ministério de Jesus, eles eram legalistas, eles oprimiam o povo com diversas leis, com diversos rituais, diversos mandamentos humanos, né? Então Jesus está dizendo assim, ó, cuidado com eles, cuidado com a doutrina deles, com a influência deles, com o ensinamento deles, com os rituais deles, eles são perigosos, cuidado com eles. E aí, segundo a narrativa de Mateus, graças a Deus, que no final de tudo eles conseguiram compreender o que Jesus estava ensinando, Jesus estava advertindo eles espiritualmente contra o fermento dos fariseus. Nos nossos dias, infelizmente, nós temos também muitos pseudos fariseus, muita gente que coloca pesado fardo sobre o povo. Lei por cima de lei, regra por cima de regra, cerimônias, rituais, campanhas, e uma série de inovações que vão assim sobrecarregando espiritualmente muita gente, né? Então, e vai extorquindo a população, vai trazendo ali um pesado jugo sobre muitas pessoas. São ensinamentos, são rituais, são cerimônias perigosas e que muitas vezes não condizem com a palavra de Deus, nem com o verdadeiro ensinamento de Jesus. Um outro detalhe também que nós podemos observar nos nossos dias é a incredulidade de muitos. Muita gente precisa de sinal, muita gente precisa ver para crer. Tem muita gente como os fariseus, querendo sinais miraculosos, extraordinários, para de fato poder ter fé. Então, as pessoas estão em busca muito mais do milagre do que do Deus do milagre, muito mais do sinal do que propriamente se interessando pela palavra de Deus. E isso é algo que precisa ser observado também nos nossos dias. Um outro e um terceiro ponto e último que poderemos destacar aqui e observar nos nossos dias é justamente muitas vezes essa falta de percepção de que Deus pode agir com o mínimo que temos. Eles só tinham um pão no barco, estavam aflitos, angustiados e questionando. E o Deus que tinha acabado de multiplicar pães e peixes, Deus tinha acabado de alimentar 4.000 homens e ainda promoveu uma multiplicação tão grande a ponto de sobrar 7 cestos, e eles estavam ali ainda angustiados e apavorados com isso. É de fato um grande pecado, né? Isso é uma incredulidade muito grande. Então, Deus pode operar um milagre nas nossas vidas com o pouco que temos, né?
e Deus pode fazer o pouco transbordar. No Antigo Testamento tinha lá uma viúva que só tinha um pouquinho de farinha e de azeite, e Deus multiplicou aquela farinha, aquele azeite que ela tinha, e deu tudo certo na vida dela. Então Deus pode agir, Deus pode operar um grande milagre com muito pouco. Deus pode fazer isso. E muitas vezes ficamos desesperados e angustiados, perdendo tempo, e o que nos falta é fé, é confiar no agir de Deus, confiar no poder de Deus, na providência de Deus, e ver o milagre que Deus vai operar. Então, que Deus nos abençoe, Deus nos dê graça, Deus nos faça fazer uma leitura dos nossos dias, que o Senhor tenha misericórdia de nós e não nos deixe seguir o ensino dos modernos fariseus. Deus nos livre e que sejamos cada vez mais atentos à sua palavra. Graça e paz a todos, muito obrigado por ter me ouvido. Deus abençoe abundantemente a sua vida, meu precioso irmão. Muito obrigado, Dudinha, Deus abençoe você, Deus abençoe a nosso MP local e que continuemos aí firmes nesse projeto tão maravilhoso. Um grande abraço, Deus abençoe. Amém, pastor. Muito obrigada por novamente aceitar esse convite, para estar aqui falando um pouco mais da palavra de Deus e que Deus possa abençoar a sua vida e de cada pessoa que está ouvindo essa palavra agora. Queria agradecer também aos ouvintes que estão conosco aqui hoje, que Deus abençoe a vida de cada um e que essa palavra possa tocar o coração de cada um. Também queremos lembrar vocês do próximo episódio, que será o episódio 41, que sairá na próxima semana e tem como texto base Marcos 8, 22 a 26. Queria pedir, por favor, ao nosso pastor para fazer uma oração, finalizando esse momento, e que Deus possa estar abençoando cada um que está ouvindo essa palavra e esperamos vocês na próxima semana. Pai, nós louvamos o teu nome, queremos te agradecer pela vida de cada ouvinte, pelas suas respectivas famílias. Quero te agradecer pela vida da Maria Eduarda. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, Senhor, sustentando. Continue usando a tua serva, ó Deus, para a tua honra, a tua glória. Abençoe a nossa juventude, a nosso MP local. Tenhamos jovens cada dia mais, sempre assim, comprometidos com a tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, nos livra do fermento dos fariseus. Tem misericórdia de nós, Senhor, em nome de Jesus. Liberta, Senhor, pessoas que estão escravizadas por rituais, por campanhas, por pesados fardos. Ó Deus, tudo isso que não provém da tua palavra, meu Deus. Em nome de Jesus, dai-nos sempre fé. Fé que o Senhor pode agir com muito pouco, Senhor. Muitas vezes um pão só é suficiente para o Senhor fazer com que uma multidão seja alimentada. Meu Deus, nos ajude, Senhor, a termos fé no Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que bom é estudar a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, nos ensine a valorizar mais a tua palavra do que meramente os sinais que o Senhor opera, os milagres que o Senhor opera, Senhor. Que tenhamos uma geração que adore o Senhor pelo que o Senhor é e não pelo que o Senhor meramente faz. E que assim a graça do Senhor repouse sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso, pessoal. E se é a primeira vez que está assistindo um podcast, seja muito bem-vindo. E queremos dizer para você que temos uma playlist no nosso canal com todos os episódios, desde o episódio 1. Então, se você quiser, corre lá no nosso canal para que você possa aprender mais a palavra de Deus e assistir os outros episódios. Deus abençoe a vida de cada um e esperamos vocês na próxima semana. Tchau, tchau. Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo
é ser